Olá, pessoal. É, Nós estamos aqui para mais uma aula, tá? Dessa vez, de limite infinito de uma função quando x tende a um valor finito. Então, olha só, faltam, do feijão com arroz, tirando o limite trigonométrico, faltam dois capítulos. Nesses dois capítulos, não há limite. Ou seja, há uma tendência final, quando você faz o limite da lei de correspondência, ou o limite da função, como queiram, do o negócio descontrolar, ou seja, partir para números cada vez maiores. E aí você precisa da informação, quando é que parte, para que lado parte, para uma coisa enorme positiva, uma coisa enorme negativa, mas não há uma estrutura de controle, há um descontrole nesses casos. Então, esse limite infinito, ou seja, o limite resulta infinito, né? O limite infinito de uma função, e o x está tendendo a um valor finito. Na nossa imagem aqui, ó, vocês vão ver que o x está tendendo a 2. Quanto mais ele se aproxima do 2, mais ele cresce. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui no meio, ó, estaria aqui, ó, né? Se eu jogasse aqui, o f de x seria aqui. Ó. Como eu peguei mais à direita, seria aqui. Ó. Se eu pegasse um pouco mais à direita, seria lá em cima. E isso está acontecendo tanto no limite unilateral pela esquerda, quanto no limite unilateral pela direita. Então, o que a gente teria que, entre aspas, descobrir é a partir de que número n a coisa começa a desandar. Porque você veja, se eu tivesse feito um limite aqui, ó, se aqui fosse o meu ponto de análise, não haveria nenhum problema, né? Que o limite ia dar mais ou menos aqui, o B, né? Aquele antigo B, daria aqui. Aqui não. Quanto mais eu me aproximo de 2, mais o valor de y sobe e há um descontrole. Quanto mais me aproximar, vai tender a mais infinito. Esse caso aqui é o caso que tanto o limite unilateral pela direita, quanto o limite unilateral, desculpa, da direita está aqui, o unilateral pela esquerda está aqui, todos dois estão indo para mais infinito. Tá? É fácil você descobrir essas funções, porque nesse capítulo, olha só, o numerador está sempre dando um número. Vocês vão ver isso, vai se repetir nos exercícios. Vai dar um número, 3, 5, 20, menos 10. Agora, o denominador, quando você manda x para 2, isso aqui tende para zero. Seja pela direita, pela esquerda. Então, a técnica de resolver isso aqui é por limite unilateral, mas vamos supor que você jogasse o 2, estivesse fazendo o limite disso. Na hora que você bota 2 aqui, dá zero embaixo, mas não dá zero em cima. Não é o caso de indeterminação zero sobre zero, é o caso da coisa ser muito pequenininha embaixo fazer crescer. Por exemplo, se eu divido 3 por 0,1, 0,1 é um décimo. Então, na verdade, é como se desse 30, se eu dividir 3 por 0,1. Se eu dividir por 0,01, dá 300. Por 0,00, ou seja, quanto mais eu vou me aproximando do zero, vou botando lá 0,0000001. Se eu dividir 3 por isso, dá um número monstruoso. Então, quanto mais eu boto o denominador próximo de zero, mais cresce o número. Se você fosse imaginar que eu boto 0,5 embaixo, é que é um meio. É a mesma coisa que multiplicar por 2. Entre 0, 0 e 1, 0 e menos 1, quando você divide por esses valores, o numerador vai crescer, entendeu? Então, aqui, quando se aproxima de zero, explode para o infinito. Tá? Então, esse aqui, os dois estão indo para mais infinito. Esse aqui, os dois estão indo para menos infinito. E esse aqui, ó, um está indo para menos infinito, quando me aproximo de 1 pela esquerda, mas, por outro lado, se eu me aproximar de 1 pela direita, está indo para mais infinito. É costume, quando eu quero não escrever o limite lateral, quando eu quero denotar que essa situação está acontecendo, e poderia ser o inverso, essa aqui está subindo e essa aqui está descendo, depende do sinal. Se eu botar em vez de ser 2 sobre x menos 1, se eu botar menos 2x, x menos 1, a coisa inverte. Tá? Então, o que acontece, eu geralmente acabo escrevendo infinito sem sinal. Tá? Olha aqui, ó, limite de f de x. Quando é infinito sem sinal, é porque um está subindo e o outro está descendo. É bem verdade que aí você vai ter que descobrir, né, qual que sobe e qual que desce. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa anotação infinita sem sinal. Eu prefiro que você escreva, um está indo para mais, outro está indo para menos. Ou então, nesse caso aqui, esse que está indo para menos, esse que está indo para mais. Então, em termos de definição formal, e teria teoremas para provar, eu tenho que, ó, limite de f de x quando x tende a um valor finito. Dá, por exemplo, menos infinito, que é esse caso aqui. É quando as coisas estão descendo, você tem que apresentar um número n, esse n é negativo, tal que existe um delta,
Então, você com esse número n, você calcula os deltas, olha aqui, o delta aqui, tá? Que é essa distância da projeção do n no eixo do x até o que seria o ideal, né, que é o 2, que é onde eu estou analisando, né? Só que aqui eu não tenho controle sobre essa situação. É uma situação descontrolada, diferente daquela do cubinho, daquela da usina nuclear, etc. Aqui o troço vai para valores, eu só consigo saber a direção. Tá? A velocidade com que isso vai, etc., né? Ou seja, à medida que eu me aproximo mais, dependendo da curva, né? Cada curva se comporta de um jeito. Então, aqui é um descontrole. Não há limite nesses casos. Né? A gente fala que o limite lateral do menos infinito, mas não há, quando dá infinito, não há controle algum. Né? O negócio desvairou. Então, aí vocês vejam aqui, vão ler com calma. Olha aqui eu exibo um n, com esse n, dado n, né? Dada a função e dado n, você determina o delta e, através do delta, você verifica que, à medida que o x se aproxima por dentro desse intervalo aqui, ou por dentro desse aqui, se aproxima do 2, os valores vão tendendo a infinito. Então, vamos, olha aqui, está aqui, vocês leiam. Depois que vocês compreendem os outros casos, tudo isso aqui fica fácil. Né? Aqui tem uns teoremas, é o teorema 50, 51 e 52, que diz o seguinte, é mais ou menos o modelo. Olha aqui, você tem geralmente uma fração em cima, não quer dizer que seja 1, pode ser qualquer número, tá? Mas embaixo, você tem uma tendência a zero, por exemplo, para o denominador. No caso de positivo, ou seja, de ser uma tendência a zero pela direita, aqui está x elevado a r, tá? R é uma potência qualquer. Não interessa se ela é par, se ela é ímpar, se está pela direita, esse troço vai ser sempre positivo. Ou seja, o infinito vai ser positivo. Agora, nesse caso aqui, observe, o zero, a tendência a zero é pela esquerda, ou seja, isso aqui eu vou lançar é um número negativo aqui. Acontece que se R for par, e par tem a forma 2p, tudo que pode ser escrito na forma 2p é par, porque 2 é divisível por, 2p é divisível por 2, então é par. Tá? Então, o que ocorre é que aqui é x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, x à oitava, e aí um valor negativo elevado a expoente par dá positivo. Então, mesmo que seja negativo, se o expoente for par, dá positivo. Já se o expoente for ímpar, olha aqui, depois de um par vem um ímpar. Se 2p é par, 2p mais 1 é ímpar. Se R for um expoente ímpar, aí eu estou indo pela esquerda. Se eu pegar um negativo e levar a 1, a 3, a 5, a 7, vai continuar a ser negativo, aí vai para menos infinito. Então, as dificuldades nesse capítulo, elas estão associadas fundamentalmente a essa percepção. Então, vocês vejam aqui. Aqui está dizendo que é 3 pela esquerda, né? Mas eu quero que vocês entendam, para vocês baterem o olho no exercício e saber. A tendência da gente, se não fosse limite unilateral, era jogar, dá 9 mais 3, 12, 14. Em cima não está dando 0, mas embaixo está dando 9, menos 6, 3, 3 menos 3, 0. Então, mesmo que não fosse o limite lateral, você já sabe que esse troço vai decolar para infinito. E aí nós estamos fazendo aqui pelo caso limite lateral. E aquele caso manjado, né? Você vai transformar o x tendendo a 3 mais em 3 mais delta, a delta tende a 0, substitui lá no produto notável, desenvolve os produtos notáveis, cancela o que dá. Olha, quando eu for tentar colocar evidência para cortar, diferente daquele capítulo anterior, eu não vou sumir com o delta que está tornando isso aqui zero. Aqui, ó. Quando isso for para zero, esse vai para zero, esse vai para zero, mas o de cima fica 14. Delta mais 4 é uma coisa positiva. Então, olha só, isso aqui vai subir. Ou seja, quando eu tender a zero, zero vezes qualquer coisa, vai dar zero. Então, a tendência disso é para mais infinito. O problema é o sinal. 14 é positivo, ok? E 4 somado com esse delta aqui é positivo. Então, é positivo com positivo, pô. Deu para perceber isso? Ah, então o problema é o sinal. Vamos decidir o sinal. Vamos ver o caso do negativo. É o mesmo caso. Olha lá. Vou fazer só que, em vez de ser 3 mais delta, é 3 menos delta. Aí vou lá, substituo, cuidado, que aqui é o quadrado da diferença dos dois termos. Faço a coisa toda. O que acontece aqui? O 14 é positivo. Quando eu botar 0 menos 4, vai dar negativo. Então, o sinal disso aqui, ó, vai ficar negativo, porque positivo em cima e negativo embaixo. Então, vai dar negativo aqui.
Aí o 3. O 3. O 3 é só a repetição do 1 e 2. Já que um foi menos infinito e o outro foi mais infinito, o 3 é para avisar que é infinito sem sinal. Aqui é a mesma coisa. Se eu jogar o 2, em cima está dando 4. Se eu jogasse na cara de pau, porque é limite lateral, para a gente resolver o caso. Mas aqui daria 0. Então, eu faço o limite lateral da forma que a gente aprendeu no capítulo de limite lateral, faço as operações, desenvolvo, etc. Vai chegar uma hora que ficou assim, ó, botou em evidência, né? Repare, em cima da 4, positivo. Embaixo da 4, positivo. Vai ficar, ou seja, eu posso até cortar aqui o delta mais 4 com delta mais 4. O que, que vai acontecer? Vai ficar 1 sobre delta, 1 é positivo, delta tende a 0, a coisa vai para positivo. Tá ok? Aqui o 5 é a mesma coisa pelo lado esquerdo. Aí desenvolve o produto o quadrado da diferença dos termos, etc., bota em evidência. Olha o que, que vai acontecer. Quando eu cortar delta menos 4 com menos 4, vai ficar menos 1 em cima e uma tendência a 0 embaixo, vai dar negativo. Então, é esse detalhamento do sinal que vocês vão ter que prestar atenção. Tá? Aqui, por exemplo, ó, pela direita, você vai substituir do mesmo jeito, vai aplicar as coisas, etc., vai botar a delta em evidência. Aí, o que, que a gente faz aqui? Ó? Tá delta, que multiplica delta mais 6, papapá. Multipliquei pelo conjugado. Pelo conjugado, não, desculpa, fiz uma espécie de radiciação, né? É uma espécie, não é bem isso. Eu quis eliminar o sinal de cima para não ter dúvidas que embaixo eu já sei que vai para 0, que tem delta multiplicando. Já sei que vai para 0. Para aclarar um pouco a situação, o que, que eu fiz? Eu multipliquei por 1, isso aqui é como se fosse um elemento neutro, só que na forma, de uma forma que me interessa. Eu já sei que embaixo vai para 0, em cima, né? Ou seja, aqui eu acabei até cancelando essas duas coisas aqui, ó. Cancelando, consegui cancelar. Aí fiquei com delta mais 6 em cima, que vai dar 6 na hora que eu jogar 0. E aqui, ó, vai ser 0 vezes alguma coisa. E essa alguma coisa, 0 vezes alguma coisa, 0 vezes alguma coisa é 0, raiz de 0, 0, vai subir. Vai subir para onde? Para o sinal do 6, mais infinito. Estão vendo? Então, vocês vão ter que fazer isso por limite lateral. Não tem muito segredo, não. Tá vendo? São poucos exercícios. Tá? E não tem nenhum segredo. É só saber... eu não sei limite lateral. Então você vai ter que ler tudo de novo. Tá? O próximo capítulo também é muito fácil, muito curtinho. Tá? Até lá, pessoal.